Meus irmãos, abram sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Vamos ler os versículos de 1 ao 10. O tema dessa mensagem é a redenção de Zaqueu. E aqui nós encontramos a história de Zaqueu em Lucas, capítulo 19, versos 1 ao 10. Abra sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus entendimento do que vai ser lido agora. Maravilhoso Deus e Pai de amor, abre o nosso entendimento para que nós possamos, ao ler o que está escrito em Tua Palavra, nós venhamos a entender, a ter uma compreensão do que de fato o Senhor quer nos ensinar nessa manhã e que nós possamos aplicar essas lições em nossas vidas, para que nós possamos a cada dia confiar mais no Senhor e ter tranquilidade e serenidade de vida, sabendo que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, amém. Leiamos. A partir do versículo 1 diz: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. A narrativa bíblica, irmãos, fala que Zaqueu era um homem de baixa estatura. E essa história de Zaqueu, ela foi preservada para nos ensinar como o Salvador, né? Jesus pode transformar o ser humano. Como Jesus pode transformar o ser humano. E Zaqueu era uma pessoa que estava insatisfeita com suas conquistas. E ele buscava, irmãos, ele ansiava pelo divino, pelo que é divino, por Deus. E Deus o encontrou. Deus o encontrou, como todos nós um dia também fomos encontrados por Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, o versículo 2, ele nos traz bastante informação acerca desse homem. O versículo 2 diz assim, olha: Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Ele se chamava Zaqueu, era chefe dos publicanos e era rico. O nome, irmãos, o nome Zaqueu vem do hebraico Zakai, que significa limpo, inocente. O nome dele significa limpo, inocente. Sabe, meus irmãos, o Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, e isso significa que ele liderava um grupo de coletores de impostos que trabalhavam a serviço do Império Romano, e os romanos, eles deixavam que essas pessoas fizessem cobranças excessivas, e assim eles exploravam os pobres. Então veja, Zaqueu era rico, porém, a sua riqueza era fruto da exploração dos pobres. Era uma riqueza ilícita perante Deus. Não é? Então, veja, aquela riqueza ilícita trazia a Zaqueu uma inquietação interior. Então, por ocasião, né? Numa determinada ocasião, Jesus passava por Jericó.
E Zaqueu viu que uma multidão estava conversando com alguém. E Zaqueu queria ver quem era esse alguém com quem aquela multidão estava conversando. Então ele vê uma figueira, e a figueira tinha uma figueira à beira da estrada, e essa figueira tinha galhos baixos o suficiente para ele subir, porque ele era um homem de baixa estatura, então tinha galhos baixos o suficiente para ele se ancorar ali e subir na figueira para ver Jesus passando. Sabe, Jesus já havia procurado fruto em outras árvores. Lembra da figueira que ele procura um fruto e não encontra? Mas agora, nessa figueira, ele encontra um fruto maravilhoso, Zaqueu. Mas esse fruto ele precisava ser tirado da árvore para poder fazer parte do reino de Deus. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Sabe, irmãos, às vezes nós somos duros demais com outras pessoas. Porque às vezes nós esquecemos que a mesma graça que alcançou Zaqueu, um dia nos alcançou. E essa mesma graça deve alcançar outras pessoas também que no nosso entendimento às vezes não se encaixa nos nossos padrões. Mas essa mesma graça de Cristo quer alcançar essas pessoas também. Irmãos, o nome de Zaqueu mostra o desejo que os pais dele tinham para ele. Puro e inocente. Os pais tinham esse desejo para Zaqueu. Porém, Zaqueu se desviou. E isso nos mostra o quão pouco nós sabemos sobre o destino de nossos filhos. Nós os recebemos com amor, criamos com carinho, mas em algum momento da vida eles podem se desviar se quiserem. Mas em tudo vemos que Deus está no controle. Porque o plano de Deus para eles é o mesmo plano que ele teve para Zaqueu. De mais uma vez torná-los puros, inocentes. Deus nunca abandona nossos filhos. Embora pareça por algum momento que eles estão abandonados por Deus, Deus nunca abandona. Os pais de Zaqueu tiveram um plano para ele, tiveram projetos para ele ser alguém que pertence a Deus. Ele se desviou, mas Deus foi em busca dele. Deus foi em busca de Zaqueu, ouvindo a oração de seus pais. E os filhos, eles estão sujeitos a outras influências, né? Que nós não desejamos que eles tenham, mas eles estão sujeitos a essas influências, que podem desviá-los do caminho. Mas Deus vai em busca deles. Nos versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Sabe, irmãos, Zaqueu, o interesse de Zaqueu por Jesus é porque provavelmente como ele era publicano, provavelmente ao ouvir a história de outros publicanos, se nós lermos Lucas capítulo 7, verso 34 e capítulo 15, verso 2, nós vemos ali que Jesus comia com publicanos e era amigo de pecadores. Então Zaqueu, sabendo da fama dele, sabendo que ele comia com publicanos e era amigo de pecadores, o que Zaqueu pensou? Oi? Ele pode ser meu amigo. Alguém como eu. Ele pode ser amigo de alguém como eu. Jesus pode ser amigo de alguém como eu. Percebe? Sim, Zaqueu precisava ver esse homem que se relacionava com pessoas iguais a ele. Talvez Zaqueu tenha pensado o seguinte: eu poderia convidá-lo para jantar na minha casa, né? Eu poderia convidá-lo para jantar na minha casa. E o desejo de Zaqueu estava ali, no coração dele. Mas aquele que Zaqueu ainda não tinha visto, já tinha visto ele. E já tinha despertado nele o desejo de buscá-lo.
Zaqueu queria saber se Jesus aceitaria seu convite. Será que alguém realmente se importa comigo? Será que alguém se importa comigo? Se ele se importa mesmo, eu preciso conhecê-lo. Preciso conhecer esse Jesus que se importa comigo. Então Zaqueu viu a figueira brava. Ele viu a figueira na beira do caminho e então ele sobe. Jesus, então, vai passando e vê-lo. E Jesus fala com ele. O que Jesus diz para ele? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Vamos ler aqui no versículo, já que está aberto aí sua Bíblia, versículo 5. O que Jesus disse? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Ele nem precisou fazer o convite. Talvez ele tenha até pensado, elaborado na mente dele ali: nossa, eu vou conversar com ele, vou pedir para ele ir na minha casa. Eu quero realmente mudar a minha vida, mas eu preciso encontrar com ele, eu preciso que ele vá na minha casa. E assim que ele vê Jesus, e Jesus olha para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus já sabia do desejo que Zaqueu tinha de ser fiel a ele e de novamente viver o propósito ao qual os seus pais tinham planejado para ele, de ser puro e inocente. Ele queria viver esse propósito, não sabia como, mas queria viver isso, ser puro e inocente, ter a consciência limpa para com Deus. É limpo e inocente, que dá no mesmo, né? Puro, limpo e inocente, dá no mesmo. Sabe, irmãos, a história de Zaqueu se repete conosco. A história de Zaqueu se repete conosco hoje. E porque à nossa volta existem pessoas como Zaqueu. Existem pessoas como Zaqueu. Que estão procurando novamente viver o propósito que Deus tinha para eles desde o início. No entanto, se desviaram no caminho. E a história de Zaqueu também se reflete na nossa vida. Porque antes que nós buscássemos Jesus, Ele nos buscou primeiro. Ele foi atrás de nós primeiro. Sabe, Efésios 2, versos 13 e 14, se não me engano, diz que Ele efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então isso significa que Deus desperta em nós o querer e o efetuar. Efésios 2, 13 e 14, ou é Filipenses 2, 13 e 14? Um desses dois, não me falha a memória. Então antes que alguém busque Jesus, na verdade Jesus já foi em busca dele. Filipenses 2, 13 e 14, não é isso? Sabe, meus irmãos, hoje Cristo nos diz: não perca tempo, logo vou à sua casa. Não perca tempo, logo vou à sua casa. Isso significa aceitação divina, aceitação da parte de Deus. Quando Deus diz assim, logo vou à sua casa, significa que Ele lhe aceita. Lhe aceitou. Esse é o poder da graça. Sabe, a graça, ela gera um arrependimento para com o pecado. Quando a graça de Deus gera esse arrependimento, gera tristeza pelo pecado, e ela também opera uma mudança radical. A graça de Deus, ela opera uma mudança radical nas nossas vidas, que foi o que aconteceu com Zaqueu. Sabe, a Bíblia não fala, não descreve ali a decisão
de Zaqueu, com outras palavras, mas ela está explícita na decisão dele. A Bíblia não descreve o desejo de Zaqueu de ser limpo e puro, mas é mostrado na decisão que ele tem de ajudar novamente os pobres, de ajudar os pobres. Ele diz, né? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Isso é fruto de arrependimento. Lembra que João Batista pede que os fariseus demonstrem fruto de arrependimento em sua vida? E o apelo de João Batista, de Jesus, a princípio, era que todos se arrependessem do pecado e demonstrassem frutos de arrependimento em sua vida. E o arrependimento do pecado gera esses frutos. É interessante, irmãos, porque Zaqueu decidiu ajudar os pobres e reparar os abusos cometidos. E aqui a salvação e Jesus se fundem numa só realidade. Jesus parece dizer à multidão: mesmo antes de vocês perceberem que eram pecadores, Deus já havia enviado o Filho do Homem. Deus já havia enviado o Filho do Homem para buscar e salvar o perdido. Aqui, Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a glória de Jesus Cristo. Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Toda a humanidade se perdeu em Adão e Eva. Zaqueu havia se perdido do propósito. Mas Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o que se perdeu, que estava perdido. É interessante porque Jesus fala também assim: porque hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Sabe, quando alguém se tornava publicano ali entre os judeus, eles diziam: esse aí não é mais filho de Abraão, está fora, né? Porque para eles salvação significava a pessoa ser descendente de Abraão de forma literal, né? Sanguínea. Mas quando alguém se tornava publicano, eles diziam: esse aí não é mais filho de Abraão não, está fora. Então Jesus disse: ele também é filho de Abraão. E quando alguém aceita Jesus pela fé, ele diz: esse é filho de Abraão. Pela fé, filho de Abraão. E o relato de Zaqueu é uma história sobre o custo da salvação. Deus teve que se tornar ser humano e comer com pecadores. Esse é o custo da salvação. Deus teve que se tornar ser humano, comer com pecadores, para transformá-los em pessoas limpas e puras. Sabe, irmãos, você já experimentou o poder transformador daquele que o tirou da árvore e o aceitou na comunhão do seu amor? Você já experimentou esse poder? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, e descrevendo a cidade santa, o apóstolo João fala que nessa cidade não entrará nada que seja impuro, que pratique abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E Jesus, ele limpou, purificou Zaqueu e escreveu seu nome no livro da vida do Cordeiro, preparando-o para habitar na cidade santa, na Nova Jerusalém. E hoje é o dia de nós dizermos: Senhor, me transforma também. Me transforma. Eu quero habitar nessa cidade.